Agora eu vou entrar no Watercell ZS, que já é na linha de efluentes. A água não é muito comum aparecer esse tipo de problema de nitrogênio amoniacal. É mais em efluentes, né? Se bem que hoje em dia já tem até poços com problema de amônia, metal pesado, né? Começa a haver muita percolação de esgoto sem tratamento para o lençol e acaba contaminando, realmente formando muito nitrogênio amoniacal. Por exemplo, no Rio Grande do Norte é um estado que tem muito problema de nitrato já. Primeiro estágio é amônia, aí as bactérias passam ela depois para nitrato, aí para remover realmente é complicado, né? Então, até a amônia já está aparecendo em alguns casos de poços, mas o mais comum é efluentes industriais mesmo, né? Ou esgotos domésticos, né? Então, o zeólito modificado para fazer o intercâmbio iônico com nitrogênio amoniacal, né? Trabalha-se com essas três granulometrias, de 0,4 a 1, a 13 e 3 a 8, que eu já mostrei. A modificação química que é feita no produto, ela não altera esse aspecto das características das partículas, ele mantém essa mesma configuração, né? As principais propriedades: a densidade aparente é mantida, 0,98, a capacidade de troca iônica, 1,5 miliequivalente por grama, é o que ele vai conseguir fazer de troca com nitrogênio amoniacal. Então, o que seria adequado nesse tipo de produto? Por exemplo, o tratamento de esgoto biológico é colocar ele lá no final da estação para fazer aquele polimento final, remover aquele residual que passou pela estação, né? E aí você tem uma vida útil dele maior, não satura ele de maneira muito rápida, né? Pode passar? A aplicação recomendada, as taxas de filtração em torno de 5, né? A taxa de retrolavagem de 25 a 35. Aqui se trabalha com a quantidade um pouco maior de produto, em média, aqui 160 quilos, né? Isso vai depender muito da concentração de nitrogênio amoniacal. Mas se trabalha com a quantidade um pouco maior de produto para ele ter tempo de residência e ter o tempo de fazer a reação de troca iônica com o nitrogênio amoniacal, né? Como é montado o filtro? É similar aos demais produtos. Uma base com material um pouco mais grosso para dar suporte, evitar a fuga do meio filtrante, né? E no restante do leite o material de 0,4 a 1 milímetro para fazer a filtração. E normalmente ela também é descendente. No caso nem é tanto filtração, é mais troca iônica, né? É uma torre de troca iônica. A manutenção, normalmente é feito uma troca do leite quando saturado e feito um descarte do produto final em aterro, né? Ou, se não tiver a presença de metais pesados, pode-se utilizá-lo como subproduto na agricultura. Porque ele vai estar saturado em nitrogênio, e o nitrogênio é um dos principais elementos que se utiliza na aplicação agrícola, então você pode utilizar ele em jardins, em áreas verdes, né, como subproduto evitando assim o descarte em um aterro. Agora, se ele estiver contaminado também com metais pesados, aí tem que ir para um aterro controlado, né? Principais benefícios: é um material natural, muito seletivo ao nitrogênio amoniacal, né? Tendo a presença de demais componentes como cálcio, magnésio, ele vai ter muita preferência pelo nitrogênio amoniacal, né? E tem um descarte ecológico, quando saturado, com nitrogênio, não se torna um problema, sim um subproduto. Com relação ao Watercell ZZ, né, é um zeólito utilizado para a remoção de metais pesados. Esse jamais é utilizado para efluente industrial, né? Ele é utilizado para a remoção de cobre, prata, zinco, cádmio, mercúrio, cromo, molibdato, cobalto, níquel. Isso é muito comum em galvanoplastia ou indústrias metalúrgicas, né? No final do tratamento podem sobrar residuais desses metais pesados. Nesse caso, se monta uma coluna de troca iônica com os zeólitos, que podem ser de 0,4 a 1 milímetro, de 1 a 3 ou de 3 a 8. Né? Então é um material muito adequado para fazer também, assim como o da amônia, o polimento final. Depois do processo convencional de tratamento do efluente, que sobrar aqueles residuais de metais pesados, utilizar uma coluna de zeólito para eliminar praticamente a presença desses metais pesados no efluente para o descarte ou para o reuso, né? Capacidade de troca iônica não era similar ao Watercell ZS, de 1,5 miliequivalentes por grama. Tudo é medido em miliequivalentes, que é a capacidade de troca, né?
Aplicação, as taxas de aplicação, 5 metros cúbicos por cada hora, taxa de retrolavagem de 25 a 35. No caso, a retrolavagem ela é indicada quando, além do metal pesado, pode vir algum sólido. Então, para fazer a limpeza desse leito, retirar esse sólido, é feita uma simples lavagem do leito, né? Capacidade de troca, 1,5 mil-equivalentes por grama. E o pH é mais aconselhável você trabalhar com pH um pouco mais ácido, porque o metal está mais solubilizado e favorece a reação de troca iônica, né? A faixa de pH que o produto pode operar chega até 8 a 9, né? Mas a eficiência dele começa a cair um pouco quando o pH é muito alto. Então, a mais adequada é de 4,5 a 5,5. E o dimensionamento se aplica em média 160 kg para cada 1.000 litros por hora. Isso pode variar de acordo com as condições do efluente. Normalmente, efluentes industriais, o adequado é fazer ensaios de laboratório e depois ensaios em escala piloto, né? Essas são quantidades médias. A montagem é similar ao que eu mostrei anteriormente. É uma coluna com o leito filtrante e com a base colocado num material um pouquinho mais grosso, de 3 a 8 milímetros, de 1 a 3 milímetros, para formar como suporte e tapar as crepinas do filtro, né? No caso dos metais pesados, quando saturado, faça um descarte em aterro controlado, por se tratar de um metal tóxico, né? Então é adequado trocar o leito e colocar num aterro controlado. E a saturação, o tempo de saturação, vai depender muito das condições de quantidade de produto colocada, de concentração dos metais pesados, né? Os benefícios é que é um único material, um material natural, e que um único material que consegue remover vários metais com o mesmo produto, né? Então, realmente, isso é um diferencial bastante significativo quando comparados com resinas, por exemplo, de troca iônica, que você teria que colocar uma resina para cada elemento, né? Então, se tiver no mesmo efluente vários metais pesados, um único produto consegue fazer a remoção do metal, possibilita o reuso da água tratada, né? E não lixivia esses metais que estão retidos na estrutura do produto. Aqui mostrar um exemplo de remoção de chumbo, né? Aqui nesse gráfico está a concentração de chumbo, né, em ppm, né? E aqui o tempo de operação do filtro em dias, né? Em amarelo são os picos de concentração do efluente bruto. A concentração ela chegou aí próxima a 4,5 ppm aqui num pico no 40º dia, né? Variando aqui acima de 0,5 até 4,5, né? Que está a lista em amarelo. O padrão para descarte de efluente final da CETESB é 0,5 miligramas por litro. Então tem que estar abaixo dessa linha vermelha para poder ser descartado para o rio, né? E colocando o filtro de zeólito, a gente conseguiu observar aqui que ele conseguiu. Durante toda a operação aqui após o 40º dia, ele saturou. Saturou aqui, foi um filtro pequeno, um filtro piloto, né? Aí o que faz? Troca de leito e coloca um novo leito. Obviamente que você não vai trocar isso a cada 30 dias. Você pode projetar isso para colocar um filtro maior e fazer a retirada a cada 6 meses ou a cada 1 ano do leito filtrante, né? Mas mostra que ele consegue ter uma boa eficiência, por exemplo, aqui na remoção do chumbo, né? E o Watercell ZE, que ele tem as mesmas funções dos dois que eu expliquei, do Watercell ZZ e do Watercell ZS, que é um zeólito fino. Na malha 325 mesh, ele é moído, tem uma amostra aqui, né? Então ele é moído, ele fica nessa forma aqui, no zeólito em pó, na malha 325, e que ele é feita uma suspensão com ele, para utilizar ele, dosar ele no tratamento de efluentes industriais para remover amônia e metais pesados. Então está aqui, ó, a fotinho dele, já é na malha bem fina, na malha 325, ele é um pó, não tem como montar filtro com ele, né, porque ele é material em pó, e ele é usado para remover tanto metais pesados como nitrogênio amoniacal, só que agora ele é aplicado de maneira distinta, não é mais em filtros, em vasos. Simplesmente ele é dosado no efluente com um dosador adequado, né? Ele mantém as propriedades do zeólito, a capacidade de intercâmbio iônico, né? Só que a granulometria agora é mais fina, 325 mesh, né? Como é que ele se aplica nos sistemas? Em sistemas de coagulação, né? Coagulação, floculação. E o dimensionamento é feito em laboratório, de acordo com as características do efluente.
é dosado uma quantidade adequada, de miligramas. É como um produto químico, por exemplo, sulfato de alumínio. De acordo com as características da água, é feito um jar teste e chega-se a um ponto ótimo de dosagem. De maneira similar, isso acontece com o Watercel ZE, que é feita uma suspensão, e a quantidade é adequada de acordo com as características do efluente a ser tratado. A manutenção é a dosagem contínua do produto, que só dosar ele continuamente, ele vai decantar no decantador. A grande vantagem dele é remover não só os metais pesados, mas o nitrogênio amoniacal num único sistema, com um único produto. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês da linha de efluentes de metais pesados e nitrogênio amoniacal.